Hoje nós vamos conversar sobre a ecografia mamária e eu quero te trazer três principais indicações desse exame de imagem que é muito utilizado na área da mastologia. A ecografia ganhou nas últimas décadas um grande avanço tecnológico, ou seja, os equipamentos evoluíram de uma maneira muito importante, trazendo mais nitidez ao diagnóstico, mais confiança, mais sensibilidade do método. E na outra ponta também houve um maior investimento por parte dos próprios médicos, aqueles que trabalham com diagnóstico por imagem, em se dedicar a esse órgão, se dedicar ao diagnóstico especificamente da mama, o que torna alguns profissionais muito qualificados para emitir um diagnóstico muito mais seguro. A primeira indicação que eu diria assim de fundamental importância é em qualquer idade, aquela mulher que detectou no autoexame um nódulo palpável ou que foi ao consultório do médico, o seu ginecologista, o clínico, o mastologista, e é palpável um nódulo na mama, essa é uma indicação formal de se fazer uma ecografia mamária. Porque a ecografia consegue nos dizer se esse nódulo palpável trata-se, por exemplo, de um cisto, que é um achado benigno, muito comum na mulher adulta, e que não tem nenhuma relação com o câncer de mama, ou se é um nódulo. E aí o ultrassom tem a característica de, dentro da classificação do chamado BIHARTS, nos orientar se isso é um nódulo provavelmente benigno, que poderá, em princípio, ser acompanhado, ou se é um nódulo suspeito, que deve ser investigado por meio de biópsia. Uma outra fundamental indicação de ecografia mamária é no estudo complementar da mamografia. Em pacientes acima de 40 anos, indica-se que faça a mamografia de rotina anualmente e em certos padrões de mama, onde são classificados como mamas densas ou mamas extremamente densas, onde a sensibilidade da mamografia pode falhar, e segundo dados da literatura, nesse padrão de mama, a gente pode ter uma falha no diagnóstico de um pequeno câncer de mama da ordem de 40% a 60%. Nesses casos, é muito interessante fazer uma associação dos métodos. Então, a paciente faz no mesmo dia, na mesma clínica, a mamografia, aquela paciente está fazendo o exame de rotina e associa-se à ecografia mamária. Essa é uma excelente alternativa, onde o custo-benefício é muito bom se a gente comparar com alguns outros métodos que são mais sofisticados e mais caros quando se usa na complementação. Uma outra muito boa indicação de ultrassom são em pacientes que estão no período de amamentação e apresentam alguma complicação nesse momento, aquelas chamadas mastites. Mastite é uma infecção, a mais frequente é a chamada mastite lactacional, e que pode acometer principalmente, a mais frequente naquelas marinheiras de primeira viagem, né, que ainda tem dificuldade ali para amamentar o bebê, além do estresse que isso causa, né, e termina ocorrendo então um engurgitamento do leite, a dificuldade do bebezinho amamentar e esgotar completamente a mama, podendo ocorrer um caso de infecção mamária. As mastites são facilmente tratadas, na maioria das vezes, com antibiótico, anti-inflamatório e cuidados locais, mas em alguns casos, quando a mastite não evolui bem, depois de alguns dias de antibiótico, não há uma boa evolução, a ecografia é fundamental para investigar melhor se não há, eventualmente, uma complicação dessa mastite, que pode acontecer, que é o chamado abscesso mamário. E aí entra uma boa indicação do ultrassom. Então, o que nós temos hoje, nesse arsenal que nós mastologistas utilizamos para diagnóstico por imagem em mama, a ecografia é um exame de custo-benefício muito bom. Ele é um exame que é acessível, é um exame muito bem aceito pela população, é um exame que não causa dor habitualmente, diferente da mamografia, que se faz aquela compressão na mama, e isso por vezes há uma rejeição de algumas mulheres. É um exame que é muito conhecido, é um exame que ele não emite radiação, então, portanto, ele é um exame que, dentro da ferramenta que nós utilizamos hoje, ele é um exame fundamental na prática clínica do mastologista.